Estamos ao vivo, pessoal, 4 minutos atrasados, mas com muita vontade de falar sobre esse assunto. Então, hoje nós vamos comentar a polêmica aí envolvendo as gravações de Pantera Negra 2, um filme que eu estou muito ansioso para ver, já estava ansioso desde o primeiro filme, né? E agora mais ansioso ainda para ver como que vai ser a saída. E eu quis fazer uma coisa aqui, trazendo pessoas de áreas diferentes, mas que estão envolvidas dentro do tema. O Diego Silveira vai estar aqui como consultor de assuntos de cultura pop, né? E nós temos aqui o Cláudio do canal Corroborando com Ciência para falar sobre essa questão da vacina, por que uma pessoa não vacinada influencia a outra, principalmente no set de gravação, onde as pessoas vão interagir de forma próxima e por aí vai. E de onde vêm as argumentações, as alegações anti-vacina delas. A questão é que a atriz envolvida é a Letitia Wright, a intérprete da Shuri, a irmã do Pantera Negra, né, no universo Marvel, no MCU. Ô, Diego, para começar, vamos falar sobre a história até chegar no ponto dessa polêmica aí, que está nesse impasse, né? Não sabe para onde que vai essa história agora. Nos quadrinhos, quem é a Shuri? A Shuri, se a gente for pegar ali direto dos quadrinhos, ainda mais para o que caminha o filme, ela é a irmã do T'Challa, né, que era o Pantera Negra até então, que foi o personagem que foi vivido pelo Chadwick Boseman. E nessa sequência já começa que ela teria, a princípio, se a gente for pegar antes da morte do Chadwick, ela já teria um papel fundamental dentro do que seria a construção dessa narrativa, porque ela seria a embaixadora de Wakanda nos Estados Unidos. Nos quadrinhos, o momento que provavelmente eles vão adaptar aqui, que é um momento onde ela assume o manto do Pantera Negra por um curto período ali, e aí tem todo um lado mais espiritual, mas abordando muito mais a ancestralidade, a importância dessa conexão dos wakandanos com Wakanda. Então, nesse momento, a gente pode colocar aqui que a Letitia Wright, que é a Shuri, seria a personagem mais importante dentro do UCM e dentro da parte de raízes africanas dentro dos quadrinhos, dentro do MCU. E tem um ponto que eu acho que vai muito para o outro lado dessa conversa, que até é um oposto com a nossa realidade, né? Porque a Shuri, no universo Marvel, seria a pessoa mais inteligente do mundo. Pois Porque a tecnologia de Wakanda não existe em lugar nenhum no universo Marvel. E é a ela, então, é a maior cientista, né? É a É. representação de uma cientista no universo Marvel. Tipo, não combina, não dá. Nem um pouco, nem um Não pouco. dá, né? Ô, Cláudio, você chegou a ver o início dessa polêmica, os primeiros tweets que ela respondeu, de onde vem a recusa dela em se vacinar? Você chegou a ver isso daí? Cara, eu não achei o tweet original, né? Porque foi apagado depois. Sim, Mas ela eu apagou. pesquisei. Eu pesquisei por tweets em relação a isso, e parece que originou realmente de uma outra pessoa e ela retweetou, né? Ela retweetou, exato. E tinha a ver com uma crença religiosa aí cristã. Na verdade, não sei se tem a ver com cristão, porque eu acho que cristão mesmo não vai se apegar com besteira dessa, né? Provavelmente não vai nem falar, não, isso aí é besteira. Não dá para ser Mas cristão é alguém, se vacinar, com certeza. mas é alguém falando assim, cristãos, olha só, a vacina da X lá, não sei se posso ficar falando aqui, mas ela contém luciferase. Um adendo. Nossa. Essa foi a mesma explicação que o Daniel Mastral deu no Inteligência Limitada. Mesmo. É luciferase, olha só. Meus amigos, vocês acham que se o Satanás quisesse colocar uma coisa no nosso corpo, ele ia botar o nome dele tão na cara assim? Ia esperar Satanás é o pai uma da vacina. mentira. Satanás é o pai da mentira. Ele ia colocar o nome de Jesus Ferace, que é para enganar os crentes mesmo. Tá muito na aí cara. Aí que todo mundo ia querer, né? Parece aqueles vilão que tem o nome de Cruella, Malvadócia. Continua, Cláudio. Vai. Assim, e aí... Bom, o que é luciferase, né? Luciferase é uma enzima que tem em vagalume. Na verdade, ela provoca bioluminescência, ela ajuda, né? As reações químicas lá da bioluminescência, tá? E claro que bioluminescência não é só em inseto, né? Tem também fungos bioluminescentes, tem micro-organismos marinhos, que aliás são muito bonitos, né?
Sim. Nossa, É aquele fungo negócio de bioluminoso acender, é o que faz eles brilharem. vai Né? acender. E aí, os biólogos já identificaram até o gene de uma substância que é a luciferina, também com esse mesmo prefixo. Que é a esposa do Lúcifer, Luciferase, essa daí É. foi a esposa de Lúcifer que criou. É. Luciferina não E- parece o nome da assistente? Imagina o Satanás fazendo um show de mágica. E agora minha assistente, Luciferina! Né? São os nomes que... Parece, Vamos concordar que o nome não ajuda, né? Quando eu dou aula para meus alunos, eu brinco com esses nomes, né? Eu brinco muito que chega uma hora que eles desconfiam, eles acham que eu sou mó serião assim, daí eles acham que é verdade, né? Uhum. Sei lá, tô falando, sei lá, Darwin e Lamarck. Eu falo, os meus 2 hamsters chamam Darwin e Lamarck. Daí eles vão... Eu vou brincando, achei uma hora que eles desconfiam, pô, mas você tem tanto bicho em casa, né, que cada hora é um nome, né? E Luciferina é um nome... Eu fiquei muito curioso agora, desculpa, mas eu fiquei muito curioso. Existe a possibilidade de quem tomasse a vacina com luciferase, luciferina, sair, tipo, brilhando, assim? Vai virar, tipo, um X-Men? Então, não... Porque não é só um componente, né? Veja, a luciferase é uma enzima, então ela está na sua genética. Ela tem que ser sintetizada dentro da célula. E aí ela vai promover uma reação entre a luciferina e o oxigênio. E vai ter uma excitação de elétrons, e quando eles movem de camada dentro do átomo, às vezes eles saltam de uma camada e voltam. Quando eles voltam, aquela energia que eles ganharam, eles emitem na forma de luz. É uma reação linda, né? Uma coisa, assim, de a gente ficar boquiaberta, muito legal. Você vê Quem já pegou um vagalume na mão, eles são inofensivos, viu, pessoal? Vocês podem ir lá, pegar o vagalume e tal, ficar olhando. Não machuque, né? Porque é uma criatura realmente incrível. Mas é sensacional, né? Ele começa a brilhar mesmo. Eu tenho uma foto aqui, se quiser, depois eu coloco. Uhum. Mas nada mais é do que... Porque o prefixo Lúcifer quer dizer aquele que carrega a luz. Exato. Né? Então, na verdade, o nome de Lúcifer e a enzima, eles têm raiz na mesma palavra. Essa que é a verdade. Exato. Porque Sim, Lúcifer da Bíblia também é portador da luz, né? Essa é a tradução de Lúcifer, aquele que traz luz. Então, nada mais é que o nome de uma enzima, e a luciferina também é uma substância química, né? Que não é uma proteína, mas é uma substância química que tem lá nesses animais. Uhum. Nada, não tem nada de... Então, beleza. Ninguém teve a intenção de colocar... E assim, nenhuma vacina tem luciferase, tá, pessoal? Ah, não? Não tem, não. Não? Não tem então, de onde que vem? Nenhuma tem? Nenhuma. Pra que você vai pôr luciferase, né? Sei lá, porque às vezes tá escuro lá onde a pessoa... Pra enxergar, acaba a luz no posto. Não, mas então, tá precisa... Você tem que ter uma reação química, não é assim. Não, eu entendi. Mas de onde que tiraram, então, que tem o luciferase na vacina? Eu suponho que é por causa dos experimentos, né? Porque acontece, você pode colocar... No desenvolvimento, talvez, na pesquisa usaram. Na pesquisa, porque suponha que você vai montar milhões de placas de cultura de células e você quer ver onde que o vírus entrou. Você pode armar de tal maneira de colocar uma situação em que, se o vírus entrar na célula, vai disparar o mecanismo da luciferase e daí vai brilhar. Então, fica mais fácil de você, numa prateleira com milhões de placas de Petri, você identificar, essa colônia aqui deu certo. Daí você puxa essas células e vai multiplicar, vai estudar. Então, em pesquisa, a gente usa... Não estou falando que nem sei se usaram isso para Covid, tá? Não tenho ideia, mas em pesquisa, em laboratório de cultura de células, a gente usa muitas vezes como um indicador luminoso. Né? Então, seria mais ou menos parecido com aquele salto quântico lá que o seu Olavo fez com os adoçantes, né? Produzida a partir de uma placa de célula, é a mesma coisa. O pessoal extrapola. Exatamente. Né? De uma cultura de célula feita a partir de um feto, ele transformou no adoçante e tem feto abortado. É um negócio assim. Ele falou que a Pepsi adoçava o refrigerante com células de fetos abortados. Então, parecia que, sei lá, na calada da noite, a empresa vai matar umas pessoas e pegar os fetos e adoçar Sabe, uma coisa esdrúxula? Na real, no desenvolvimento, usa-se uma cultura de célula, que a célula original veio de um feto para testar os negócios. Isso. Tipo, perfeito. Assim como a gente usa
tem uma célula muito famosa que chama HeLa, que é HeLa, Aham. que veio de uma Cultura HeLa. senhora que teve câncer. Isso, ela já morreu faz Sim. décadas. Essa célula é imortal, ela se replica nos laboratórios. Existem polêmicas em volta disso. Não é que ela é imortal, ela vai sendo duplicada, não é que é a mesma, Diego. Não, eu tô aqui agora, ela vai ser City agora. Né? Ela vai sendo clonada, né? Ela vai sendo clonada, então, tecnicamente... Ela existe até hoje. E aí, essa célula ficou tão prática para o estudo de câncer em laboratório, né? Quando você quer testar uma nova droga, você testa numa célula cancerígena. Que você compra essa cultura, você liga lá para a Merck Sharp, que é a indústria farmacêutica que vende coisa para o laboratório, e fala, eu quero tal célula. E eles têm a cultura dessa célula. Ele manda para você num tubinho, congelado, tudo, ou na temperatura certa, e chega no seu laboratório. E aí você multiplica nas suas placas de Petri e faz os testes. Então, tem células de fetos também. Várias classes de células, algumas modificadas geneticamente. E são importantes para o estudo da ciência. Então, não é que a gente foi pegar num feto. Provavelmente esse feto foi abortado e a mãe doou o corpo para estudo. E aí retirou uma célula. Não, e nem é o feto, é uma célula desse tecido que é se multiplicando há décadas. E a célula não é usada no adoçante, ela é usada na pesquisa que desenvolve o adoçante. Esse salto. Então agora, então esse paralelo que você fez é perfeito. Então, provavelmente foi usado na pesquisa do Covid a luciferase, provavelmente foi publicado algum artigo. A pessoa que é analfabeto científico leu e falou: meu Deus, luciferase é o demônio, sabe? E tá injetando nas pessoas, que é a marca da besta, não é isso? A marca da besta não está na vacina, essa substância não está na vacina. Está lá no laboratório. Mesmo que tivesse, não significaria nada, né? Mesmo que tivesse, não a gente já transplantou. Ok, mas não tem porquê. Você nunca viu o gatinho fluorescente? Eles transplantam o gene da luciferase, etc., e coloca numa célula de mamífero. Experimento bizarro. Mas já vi uns mamíferos fluorescentes, sim. Já vi essa bizarrice. Assim, né? Pois então, não acontece nada, você só começa a emitir luz, aí é só isso. Quer dizer, não sabemos o que aconteceria no ser humano, né? Não tem pesquisa e ninguém vai fazer isso. Né? Não. Eu espero. Então vamos lá. Mas, desculpa, eu cortei muito vocês aí. Beleza. Não, no primeiro momento... Eu tô achando sensacional, desculpa. No primeiro momento, teve isso daí, né? Ela retweetou isso daí. Tomou uma carcada lá dos estúdios, né? Tomou um proto-cancelamento. Então, eu não vi o tweet original dela, tá? Então eu não sei se foi exatamente isso que ela tweetou, mas depois eu vi outras pessoas comentando isso, então acho que é. Não, foi. Ela compartilhou um negócio e tal, e aí depois ela apagou, e depois e esse não foi apagado, que foi o seguinte, que ela falou, você não pode ter uma opinião própria, sabe, que fuja do senso comum, senão você já é cancelado. Aí entra o que nós chamamos aqui, que está no título, a definição de negacionismo, certo? Que é você continuar negando uma coisa que observadamente é real. Tá? Você pode ter uma opinião do tipo assim, olha, eu sei o que seria opinião? Eu sei que vacinas salvam vidas, mas, na minha opinião, não deveria ser obrigatória, porque o direito do livre-arbítrio deveria vir primeiro. Ok, isso é uma opinião muito egoísta no meu ponto de vista, mas é uma opinião. Quando você nega a eficácia das vacinas, que está aí amplamente comprovado, aqui no Brasil foi só começar a vacinar, nossa vida começou a voltar ao normal, né? Então, tá na cara. Já deixa de ser opinião. Todo mundo concorda? Só o próximo ponto. Nessa linha, né? Pois é. Como é que tá nesse momento as gravações do Pantera Negra? Como é que estão nessa linha aí, você sabe? Tá paralisado por enquanto, certo? Foi adiado o filme? Tá paralisado até Deus quiser agora, porque o que aconteceu ela teve uma lesão durante as gravações que ninguém quis divulgar ao certo o que era, e aí depois de um tempo acabaram vazando que ela teve uma fratura na região do ombro, mas não falaram o que em alguma das cenas de ação do filme. Mas ela não havia se vacinado até então, e ela estava seguindo lá um protocolo de restrição de contato, de isolamento social bem rígido para que as gravações pudessem continuar. Até aí estava todo mundo no mesmo ambiente ali e não tinha problema, ficavam entre Boston e Atlanta. Quando ela se machucou, ela que é de Londres, ela pegou e falou, eu vou para minha casa me recuperar.
E aí as leis entre os Estados Unidos para a entrada de estrangeiros proibiram a entrada de pessoas que não tinham se vacinado. E aí a Marvel Disney continuou gravando tudo que podiam gravar sem ela, falando, ó, você se recupera, e aí a gente, aquela conversa para tentar fazer ela voltar, tomar vacina e voltar, tomar vacina e voltar, até que terminaram tudo, e ela não tomou a vacina, aí eles suspenderam as gravações do filme, porque agora só faltam basicamente as cenas dela que não tinham sido gravadas ainda. Que deve ser muito, se a gente assumir que ela vai ser a protagonista mesmo, como nós presumimos, né, que deve ser. Ô, Cláudio, e por que assim, falando do ponto de vista da biologia, da saúde, né, por que é essencial que ela esteja vacinada, não só por ela, mas pelo set, de modo geral, por todas as pessoas? Por que é algo plausível você exigir que ela esteja vacinada? Então, é que nem vocês falaram, uma coisa é ela emitir a opinião dela, né? Que aí é toda uma área que você pensa, pô, ela tá influenciando, ela é uma atriz famosa, tal. E pode influenciar alguém a não tomar uma vacina por um erro, né? Por uma falácia. Então, esse já é um problema. Isso já é um problema. Já é um problema, mas até poderia continuar a filmagem, né, com ela, assim, pô, muda de ideia aí depois, né? Se corrige aí pro seu público e tal, mas tem o fato de você não estar vacinado, né? E o fato de você não estar vacinado significa que você vai levar esse vírus para dentro, possivelmente, caso você se contamine, você tem uma chance maior de ser contaminado que você não está vacinado. Você tem uma chance maior de pegar esse vírus e levar para dentro do set de filmagem. E mesmo todos estando vacinados, eles podem pegar o vírus, porque, veja, a vacina não é uma armadura que cobre o seu corpo e o vírus não entra. Ele entra. Só que ele vai encontrar um exército lá dentro de anticorpos, né, e de células dispostas a exterminá-lo logo de cara. Sim. Daí você tem vários fatores. Por exemplo, qual foi a carga viral que entrou? Se você estiver de máscara, vai entrar menos. Então, o seu sistema imune ele tem a chance de extirpar esse vírus em pouco tempo e os sintomas vão ser bem leves, né? Agora, se você não está vacinado, a sua carga viral é muito maior. E esse é um vírus que primeiro ele se dissemina e depois começam os sintomas. E por quê? Ao contrário do outro SARS, do anterior, que fica mais na região pulmonar, esse aqui fica mais na região oral e das narinas aqui dentro da sua mucosa. Então ele transmite com maior facilidade. E essa variante Ômicron que está chegando, ela transmite dezenas de vezes mais rápido até. Então a pessoa vai receber uma carga viral maior, podendo ter alguma complicação. Claro. Né? Ou pelo menos atrasando a filmagem, né? Como vocês estão discutindo. Pô, vai atrasar a filmagem que um cara ficou com Covid lá. Ele vai ter que ficar afastado, né? Então, de modo geral, podemos dizer que ela coloca em risco os outros, né? Se ela pegar, ela pode passar para muitas outras pessoas, alguém que tem família, alguém que tem, às vezes, um idoso em casa, alguém que, às vezes, não pode tomar vacina porque tem alguma restrição específica. Exato. O pai de alguém. Então, e não adianta alegar que, pô, para que a vacina se você continua transmitindo? A carga viral é muito menor, então a transmissão esse argumento também é menor, tá? Outro a amigo transmissão é muito menor. Mas ela, como não estando vacinada, ela pode transmitir muito mais do que os que estão vacinados lá dentro. Pode ser que até os vacinados peguem e não transmitam, né? Em alguns casos. Aqui tem um ponto interessante aqui, que nós estamos falando não esse não. Nós estamos falando sobre isso aqui em privado, né, nos bastidores. Eu consigo entender esse posicionamento da Letícia em função de pessoas pretas eram usadas como cobaias para vacina experimentos antigamente. Isso é uma realidade dos Estados Unidos, apesar dela ser inglesa, né? Mas ela não é da Guiana, ela é da Guiana, não é? Ela mora na Inglaterra. Ou nasceu. Ela é cidadã inglesa. Mas ela mora na Inglaterra. Ela mora na Inglaterra. Não, isso que fizeram com os negros e que fazem com países de terceiro mundo é absurdo, né? Testar medicações assim, numa população específica porque eles são de terceiro mundo ou pela cor da pele. Acho é horrível. Mas tudo bem, eu acho que ela pode se posicionar contra isso, eu tenho todo o direito, né?
de Mas é um posicionar contra isso. anacronismo, né? É um mas não é o que- anacronismo. Mas não é o que ela fez, né? Ela está falando de uma outra coisa. Exato, Ela está falando de uma falácia científica, não tem nada a ver com exato, racismo nesse caso, né? exato. Nesse caso específico, né? Ninguém defende teste obrigatórios, testar pessoas contra a vontade delas, né? Ninguém. Não, nem presidiário, cara. Não Nem defendo. presidiário, não, ninguém. Não, absurdo. Ninguém. Isso Esse não, o plano é esse. eu testaria, eu me voluntariaria, com certeza. Uma vacina nova e tal, sem problemas, mas não desejo isso a ninguém, né? Que alguém imponha isso. Mas veja, o tweet dela não foi em relação a isso. Mas de implicação, Cláudio, o que você acha? Não, se ela estiver presente no set, existe a possibilidade dela realmente contaminar. Mesmo fazendo um teste. Não, de implicação de imagem mesmo. O que você acha que repercute isso para a campanha anti-Covid, para vacina? Eu acho que repercute muito mal. Muito mal. Porque é um momento difícil, né? Onde em muitos países tem uma galera aí não querendo se vacinar. E justamente porque está caindo nisso que ela caiu. Eu até acho que ela deve ser uma boa pessoa e tudo. É que ela caiu nessa falácia. E por aí você vê como é complicado, entendeu? né? Então, assim, não quero julgá-la, sabe? Ela caiu assim como milhões de pessoas caíram. O único problema é que, como ela é conhecida, qualquer coisa que ela fizer tem uma amplificação muito grande, né? É diferente um desconhecido total ir lá, ou aqui no chat, por exemplo, e colocar uma mensagem anti-vacina. Como já fizeram. Como já fizeram aí. Então, não vai repercutir em nada, não vai acontecer muita coisa. Agora, vem uma pessoa conhecida, ou que muitos admiram, como é o caso dela, e não é só ela, viu, pessoal? Muita gente aí falou besteira. Sim, não. Ainda estão falando. Hoje, a maior dificuldade é fazer as pessoas se vacinar. Hoje tem vacina na maioria dos países, tem quantidade. Até no Brasil, a maioria que tá pegando Covid e morrendo são pessoas que não se vacinaram. 80% das mortes agora são pessoas não vacinadas. Estados escolha. Unidos, Brasil. Tem regiões dos Estados Unidos anti-vacina forte que... Texas. Acho que quase metade não se vacinou. Pois então, a gente fala assim, tem 70% da população do país vacinada. Mas não é distribuído, né? Tem cidade com 90% e tem cidade com 40% vacinado. Isso. Então, e aqui no Brasil, que geralmente a população se vacina bastante, a gente tem essa cultura, graças a Deus aí, né? Cultura e logística, né? Para vacinar de forma competente. Mas o que acontece? Você pode ver que na região norte e nordeste tem menos vacinados. Então, por que está acontecendo isso? É um absurdo. No norte e nordeste tem menos? Tem menos vacinados do que no sul-sudeste. Mas é por São Paulo, mas é por ideologia? Provavelmente. Faria mais sentido no sul, onde os negacionistas estão tudo pro sul. Não. No sul pode... Não, no sul não sei, viu, se tá pegando assim. Por causa de negacionismo. Mas... No sul, a galera do sul, assim, né, a grosso modo... Desculpa, pessoal do sul, desculpa, adoro o sul, mas... Tem uma bandeira do Brasil em cada canto, né? Sim, mas no sul rolou muito um movimento para tomarem vacina por conta de fecharem fronteiras para não vacinados. Isso eu vi, inclusive, várias pessoas que se posicionavam contra a vacina falando, tipo, bem aquela coisa, tipo, eu preciso ir para Miami, então eu vou tomar minha vacina. Daí, e tava escolhendo, né? Certo. Cria marca. Sommelier de vacina. Coronavac não, que não tá aprovado lá no Mercosul. Então, Coronavac me dá uma gastura. Era não tá aprovado no céu onde... Mas assim, o norte e nordeste, e eu falo porque minha família é baiana do interior da Bahia, tem uma questão muito... o SUS não conseguir dar conta ainda do transporte de vacina. Isso que eu pensei, de estrutura em regiões... Estrutura. E parte do transporte de medicamentos que vem do Sudeste para o Norte e Nordeste é logística dos Correios. E aí rola todo o sucateamento dos Correios para entrega de medicamentos, que tem toda semana sai uma votação nova para privatização dos Correios. E deixa eu te falar uma coisa, o vírus vai injetar RNA mensageiro em você. O vírus vai injetar o RNA completo do genoma inteiro do vírus, não só da proteína S, que a vacina é assim, né? Ele vai injetar dentro da sua célula.
E lá dentro, ele vai se multiplicar e vai fazer trilhões de cópias que podem dar erros. Inclusive, o vírus pode não é comprovado no caso do Covid-19, mas alguns se inserem dentro do seu DNA, tá? Então, é muito pior você pegar o vírus e você não tem um controle, não é uma coisa padronizada. É o vírus que está se mutando por aí. Olha quantas variantes tem, né? Não é uma coisa padronizada da indústria. Então, você não sabe quais vão ser as consequências. Se você está com medo de, eu tomei o RNA do vírus e pode ter uma consequência daqui a 10 anos, alguém falar, ops, você vai acontecer tal coisa agora. O mesmo é com o vírus, tá? Exatamente a mesma coisa. Então, não tem escapatória. Você prefere Essa pergunta tomar aqui é boa, ó. Eu acho que sim. Espero não ter uma pandemia dessa no meu tempo de vida, de novo, tá? Mas eu acho que sim, né? Nós avançamos muito a tecnologia de criação de vacina, certo? Sim, vai ser tão rápido quanto é, só mais. Pois é. Tá? O que demora mais, a tecnologia já está pronta, que nem eu falei, é que nem Lego, você tira um pedacinho e encaixa no outro. A tecnologia está pronta, é produção imediata. O que demora? A cada nova mudança que você faz, eles querem testes em células, depois eles querem teste em primatas, depois eles querem teste numa pequena população voluntária, depois eles querem teste numa faixa etária, para homem, para mulher, para... Então, esses testes demoram, porque vamos esperar a reação do cara por 3 meses, é isso que demora. Pessoal, obrigado.